Vamos então falar um pouco a respeito da estrutura de O Livro dos Espíritos, a obra que deu início à doutrina espírita, publicada em 1857. Nós desejamos fazer um esclarecimento inicial. O nosso desenvolvimento hoje ele se baseia na análise de um irmão de Curitiba chamado Cosme Massi, que se intitula educador, palestrante, escritor. Ele é o coordenador do Instituto de Divulgação Espírita Allan Kardec, uma pessoa extremamente culta e conhecedora dos ensinos de Kardec. E nós, particularmente, tivemos primeiro contato com este estudo em meados dos anos 1990, através de uma fita de videocassete. E felizmente nós guardamos as anotações desde aquela época. Acreditamos que provavelmente esse material deve estar disponível num dos sites deste senhor, desse nosso irmão. Essa palestra, ela se presta àqueles que desejam estudar o Espiritismo, conhecer como a doutrina espírita foi fundamentada pelo nosso codificador e apresentar as suas principais obras. Será especialmente útil para aqueles irmãos e irmãs que estiverem interessados na leitura de O Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, ele traz uma parte inicial intitulada Prolegômenos, que significa noções preliminares, princípios. E Allan Kardec, que foi o autor do livro, que estruturou o livro, cujo conteúdo, na verdade, foi ditado pelos espíritos superiores, Kardec anotou o seguinte, que é muito importante para nos dar a primeira orientação para o nosso estudo. Diz ele o seguinte: este livro é o repositório de seus ensinos. Foi escrito por ordem e mediante ditado de espíritos superiores, para estabelecer os fundamentos de uma filosofia racional isenta dos preconceitos do espírito de sistema. Nada contém que não seja a expressão do pensamento deles e que não tenha sido por eles examinado. Só a ordem e a distribuição metódica das matérias, assim como as notas e a forma de algumas partes da redação, constituem obra daquele que recebeu a missão de os publicar. Então, Kardec esclarece nesse primeiro trecho, nos prolegômenos, que tudo o que vem a seguir foi ditado pelos espíritos superiores, que se trata de uma filosofia racional e sem preconceitos, e que não tem nada que não seja pensamento desses espíritos, e que também não tenha sido por eles examinado. Ou seja, os espíritos não apenas ditaram a Kardec as respostas às perguntas que ele formulou, como também examinaram o produto, o resultado, antes de o livro ser publicado. E Kardec esclarece que apenas a questão da ordem, da apresentação, da distribuição metódica das matérias, certas notas, a forma como o livro foi publicado, é que foi feito pela autoria do próprio Allan Kardec. Foi aí que ele realmente imprimiu, né, a sua forma, a sua didática, ele como professor, foi esse benefício que ele trouxe para nós. Kardec certamente teve a preocupação de apresentar a obra fundamental da codificação espírita dentro de uma sistemática que fosse ao mesmo tempo filosófica, lógica e didaticamente muito bem estruturada. E isso vai ficar evidente quando nós analisarmos o índice de O Livro dos Espíritos, que ele intitulou de Tábua das Matérias. Então vamos dar aqui uma visão geral desta obra de O Livro dos Espíritos. Nós encontramos em outra obra publicada por Kardec, a Gênese, no capítulo 1, intitulado Caráter da Revelação Espírita, no seu item 14, o seguinte: como meio de elaboração,
o Espiritismo procede exatamente da mesma forma que as ciências positivas, aplicando o método experimental. Fatos novos se apresentam que não podem ser explicados pelas leis conhecidas. Ele os observa, compara, analisa e, remontando os efeitos às causas, chega à lei que os rege. Depois deduz-lhes as consequências e busca as aplicações úteis. Muito bem, então essa foi a forma didática de apresentação de uma doutrina de caráter científico, segundo Kardec. Então, o que ele explica aqui? Que o Espiritismo, ao ter sido elaborado na sua estrutura principal em O Livro dos Espíritos, foi utilizada a mesma forma que acadêmica adotada para ciências positivas, baseado, em um método experimental. Então ele explica que fatos novos se apresentam, que à época do Kardec eram as mesas girantes, a manifestação dos espíritos, que era desconhecido, que ele observou, comparou, analisou todos os fenômenos e, avaliando os efeitos e chegando às suas causas, por conclusão, ele determinou a lei que os rege, e deduziu-lhes, portanto, as consequências dos fatos. Ou seja, então nós temos elementos, temos o universo onde esses elementos se manifestam, onde eles são observados, nós temos as leis que regem esses elementos e as consequências da aplicação dessas leis aos elementos observados. Então vejamos, se nós fizermos uma comparação com a astronomia, os elementos seriam os astros. O mundo ou o universo onde esses elementos se expressam seria o próprio espaço sideral, o nosso universo propriamente dito. As leis que regem esses objetos são obtidas pelas observações dos cientistas. Então seria a mecânica orbital, a mecânica gravitacional e todas as leis que vieram subsequentemente a essas, E a partir do momento que essas leis são definidas, estando elas aplicadas aos objetos, que no caso da astronomia seriam os astros, no seu universo, você vai poder chegar às consequências. Então, no caso da astronomia, nós conseguimos, por exemplo, determinar a órbita de um planeta, quando que nós teremos uma lua cheia, uma lua nova. Tudo isso é feito já em cálculo computacional, porque as leis estão bem definidas, as observações já foram feitas. No nosso caso, no caso do estudo proposto pelo Espiritismo, o objeto em estudo não são os astros. Nós vamos ver aqui daqui um pouco quais são esses objetos e vamos ver todas essas etapas que foram adotadas por Kardec na elaboração de O Livro dos Espíritos. Então nós temos, nessa divisão desta obra, algumas fases. Por exemplo, a primeira fase, que foi citada, fatos novos se apresentam, sugere principalmente que deve ser definido ou escolhido o objeto a ser estudado. Vai se delimitar o campo de atuação da ciência em estudo. No nosso caso, o objeto a ser estudado será o espírito. A segunda fase seria a fase de observação, comparação e análise. Sugere-se que se deve, a partir da escolha anteriormente realizada, ou seja, o objeto do estudo, apresentar uma análise detalhada do universo ou do domínio a ser estudado, onde os espíritos se expressam, onde eles se manifestam. Nessa análise, todos os conceitos fundamentais são explicados, tendo em vista a formulação das leis. Na terceira fase, que seria da formulação das leis, ela sugere que leis reguladoras do universo em exame devem ser formuladas levando-se em conta a análise apresentada na segunda fase. Então, nós já temos o objeto, os objetos de estudo, o mundo ou o universo onde eles se expressam
E vamos agora definir as leis que regem esses objetos em seu mundo, em seu universo. E a última fase, a quarta fase, a dedução das consequências e busca de aplicações úteis, o que sugere o que se pode obter da aplicação das leis formuladas sobre os indivíduos em seu domínio. Então, nós vamos estudar as leis que regem o nosso objeto de estudo, que são os espíritos. Muito bem, então temos aí uma visão geral da divisão acadêmica que o Espiritismo foi proposto em O Livro dos Espíritos. Então, essa primeira fase, que ele diz assim, fatos novos se apresentam, onde se vai definir o objeto a ser estudado. No caso de O Livro dos Espíritos, quando nós nos dirigimos à tábua das matérias, ao índice, nós encontramos essa primeira parte, ou primeira fase, intitulada assim, das causas primárias. E quais seriam essas causas primárias? Lá está definido Deus e dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito. Isso constitui a que Kardec intitulou a Trindade Universal, Deus, Espírito e Matéria. Mas Deus não é foco do Espiritismo. E isso fica muito claro quando nós vamos ler a resposta dada à questão número 14 de O Livro dos Espíritos, onde os espíritos superiores deixaram o seguinte registro: Deus existe, disso não podeis duvidar e é o essencial. Crede-me, não vades além, não vos percais num labirinto onde não lograríeis sair. Isso não vos tornaria melhores, antes um pouco mais orgulhosos, pois acreditaríeis saber, quando na verdade nada saberíeis. Então, como objeto de estudo, Deus está descartado, como objeto de estudo do Espiritismo. Por isso mesmo, nós vamos então para o outro objeto, que seria a matéria. Mas a matéria, por sua vez, ela é objeto de estudo das ciências ordinárias. Se nós eliminamos, então, dessa trindade universal Deus e eliminamos a matéria, resta-nos, então, estudar o espírito, que realmente seria o foco de estudo da nossa doutrina. E ele vai ser estudado sob o ponto de vista moral. Em A Gênese, no capítulo 1, item 16, sendo A Gênese também um livro de Allan Kardec, ele deixou a seguinte expressão: assim como a ciência propriamente dita tem por objeto o estudo das leis do princípio material, o objeto especial do Espiritismo é o conhecimento das leis espirituais. Então, nós vamos estudar o objeto espírito e as leis que o regem. Então, definido o objeto, examinado detalhadamente, nessa segunda fase, nós vamos, aliás, nessa primeira fase, melhor dizendo, nós vamos para a segunda fase, que é a fase de observação, comparação e análise. Ou seja, o que é esse objeto? Como ele se expressa? Em que mundos ele se expressa, né? No caso do espírito, no mundo material e no mundo espiritual. Então, essa fase corresponde, na nossa tábua de matérias, à segunda parte do mundo espírita ou mundo dos espíritos. Então, os conceitos fundamentais a respeito do princípio inteligente, que seria o espírito, princípio inteligente, são examinados. Por exemplo, é examinada a origem e a natureza dos espíritos, a sua forma, a sua ubiquidade, ou seja, onde ele consegue estar em onipresença simultaneamente, o perispírito, as diferentes ordens de espíritos, a progressão dos espíritos, a encarnação e reencarnação dos espíritos, a vida espírita, a emancipação da alma, ou seja, a libertação da alma, e a intervenção dos espíritos no mundo corporal, dentre outros tópicos dessa parte, né, da segunda parte, que é a parte que fala do mundo espírita
ou mundo dos espíritos. Com isso, todos os conceitos essenciais, todos os conceitos necessários à compreensão das leis que regulam a vida moral do espírito podem ser analisados, e isso vai ser pormenorizado na terceira parte. Então, o que nós já vimos? Objeto de estudo, o espírito. Onde o espírito se expressa, o mundo espírita, ou o mundo dos espíritos, com todas essas questões que nós acabamos de relacionar. E agora nós vamos, então, estudar as leis que regem o espírito. Como nós dissemos, se fosse o objeto de estudo os astros, as leis seriam as leis orbitais, gravidade, as leis da teoria da relatividade e assim por diante, as leis da ciência que regem a matéria. Mas como o nosso objeto de estudo é o espírito, então as leis que regem o espírito são as leis morais. E essa terceira fase, essa terceira parte de O Livro dos Espíritos, vai se prestar justamente a formulá-las. Então, essa terceira parte é intitulada em O Livro dos Espíritos, na Tábua das Matérias, das leis morais. Então, as leis morais regulam a conduta dos espíritos. Portanto, as leis físicas regulam o mundo material. Através da mediunidade, pode-se verificar a ação da lei moral na vida de um espírito desencarnado. Ou seja, a mediunidade é aquela característica do médium que permite que ele entre em contato com o plano espiritual. E por seu intermédio, os que lá vivem, os espíritos, que são homens, mulheres, crianças que estão desencarnados, podem fazer suas comunicações, transmitir seus pensamentos, suas ideias, e assim é possível, por esse meio experimental, através da mediunidade, em reuniões mediúnicas sérias, avaliar a condição moral dos espíritos desencarnados. É sobre isso que nós falamos, a ação da lei moral na vida de um espírito desencarnado. Então, através dessa experimentação, por exemplo, através da experimentação em um laboratório, nós podemos testar uma lei da física. Em ambos os casos, a experimentação pela mediunidade ou pelo laboratório, nós podemos dizer se a lei proposta não é pura especulação filosófica ou se ela realmente pode ser aplicada. Então, nós encontramos na questão número 617 de O Livro dos Espíritos o seguinte: as leis divinas, o que é que compreendem no seu âmbito? Concernem a alguma coisa que não somente ao procedimento moral? Todas as leis da natureza são leis divinas, pois que Deus é o autor de tudo. O sábio estuda as leis da matéria, o homem de bem estuda e pratica as da alma. Então, as leis morais, as leis da alma, são estudadas e praticadas pelo homem de bem. Esta é a resposta que os espíritos deram à questão formulada por Kardec. Então, muito bem, estudamos. Já temos em O Livro dos Espíritos a primeira parte, que é o objeto a ser estudado, os espíritos, a segunda, o mundo espírita, o mundo dos espíritos, com todas as suas características. A terceira parte vai relacionar as leis morais, as leis que regem o nosso objeto no seu universo, e agora nós precisamos finalizar com as consequências da aplicação dessas leis para o objeto estudado, ou seja, as consequências da aplicação das leis morais para os espíritos. Vem, então, a quarta fase ou a quarta parte de O Livro dos Espíritos, dedução das consequências e busca das aplicações úteis. Essa quarta fase ou quarta parte, ela corresponde ao seguinte título: das esperanças e consolações, ou seja, do cumprimento ou não das leis que decorrem necessariamente as penas e gozos terrenos ou as penas e gozos futuros. Muito bem, na questão 964, nós encontramos a seguinte anotação: todas as nossas ações estão submetidas às leis de Deus.
Nenhuma há, por mais insignificante que nos pareça, que não possa ser uma violação daquelas leis. Se sofremos as consequências dessa violação, só nos devemos queixar de nós mesmos, que desse modo nos fazemos os causadores da nossa felicidade ou da nossa infelicidade futuras. Então, como dissemos, da aplicação das leis morais decorrem as penas e gozos terrenos e as penas e gozos futuros. Ora, essas 4 partes de O Livro dos Espíritos, das causas primárias, do mundo espírita ou mundo dos espíritos, das leis morais e das esperanças e consolações, as 4 partes da Tábua das Matérias de O Livro dos Espíritos, cada uma dessas partes deu origem às outras obras da codificação, porque são 5 obras. Então, a primeira, nós estamos estudando a sua estrutura, que é o Livro dos Espíritos. Vejamos, a primeira parte de O Livro dos Espíritos, das causas primárias, a partir desse pedaço de O Livro dos Espíritos, Kardec trabalhou com auxílio dos espíritos superiores e elaborou o livro A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, que foi publicado em 1868. Foi a sua última obra, na verdade. Da parte segunda de O Livro dos Espíritos, intitulada Do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, surgiu o Livro dos Médiuns, publicado em 1861. Da terceira parte, das leis morais, nós obtivemos o quê? O Evangelho segundo o Espiritismo, publicado em 1864. E da quarta parte, das esperanças e consolações, Kardec produziu, juntamente com a espiritualidade, a obra O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, publicada em 1865. Vamos então agora aprofundar mais na Tábua das Matérias e avaliar a estrutura didática de cada parte de O Livro dos Espíritos. Primeira parte, das causas primárias. Então, Deus, a causa primária de todas as coisas, dá origem aos 2 elementos gerais do universo, como dissemos, o espírito, que é o princípio inteligente, e a matéria, que é o agente intermediário com o auxílio do qual e sobre o qual atua o espírito. Da ação do espírito sobre a matéria, segundo a lei divina, surge a criação. Dentre todas as criações, destaca-se a criação dos seres vivos, cuja vida é um efeito devido à ação de um agente, que é o princípio vital, sobre a matéria. Esse agente, sem a matéria, não é vida, ou seja, princípio vital sem matéria não é vida. E do mesmo modo, a matéria não pode viver sem o princípio vital. Então nós temos aí como efeito a criação, a união do princípio vital com a matéria. Muito bem. Nessa parte, a primeira parte das causas primárias, nós temos então 4 capítulos de Deus, dos elementos gerais do universo, da criação e do princípio vital. Tudo isso então é explicado nessa primeira parte das causas primárias, onde vai se concluir que o foco de estudo do Espiritismo são os espíritos. Vamos então para a segunda parte, do mundo espírita ou mundo dos espíritos. Então, os espíritos constituem o mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas. O mundo corporal e o mundo dos espíritos são independentes. Contudo, a correlação entre eles, a correlação entre ambos, mundo corporal e mundo dos espíritos, é incessante, porque eles incessantemente se interagem, o mundo material e o mundo espiritual. Sendo o espírito o elemento inteligente comum aos 2 mundos, ou seja, ao mundo corporal e ao mundo espiritual, ele pode ser encontrado em 6 estados possíveis com respeito a esses 2 mundos.
Então nós queremos explicar isso bem devagar para que seja compreendido. Nós temos dois mundos, o mundo material, o mundo corporal e o mundo espiritual. E nós temos um elemento que ora está num mundo, ora está no outro, que é o espírito. Ora está no mundo corporal, ora está no mundo espiritual. Então isso dá oportunidade a que nós possamos analisar 6 estados possíveis para o espírito. Vamos ver. O primeiro estado é quando o espírito está em trânsito do mundo espiritual para o mundo corporal, ou seja, quando o espírito está encarnando. Isso é analisado por várias questões de O Livro dos Espíritos nessa segunda parte. O segundo estado que o espírito pode estar é o contrário, é quando o espírito está em trânsito do mundo corporal para o mundo espiritual, ou seja, o processo de desencarnação. Então vem um conjunto de questões sobre a reencarnação e um conjunto de questões sobre a desencarnação. O terceiro estado possível do espírito é quando ele está vivendo no mundo espiritual como espírito. Então ele está vivendo lá, que nós chamamos de erraticidade. Então existem várias questões que abordam o estado do espírito vivendo no mundo espiritual. Assim como tem outras que abordam, seria o quarto estado, o espírito vivendo no mundo corpóreo como espírito encarnado. Ou seja, nós temos o espírito no mundo espiritual, o espírito no mundo material como encarnado. O quinto estado possível é quando o espírito vivendo no mundo corporal interfere com o mundo espiritual. E outra situação, quando o espírito vivendo no mundo espiritual interfere no mundo corporal. Então nós temos assim essas 6 situações possíveis. A primeira delas, o trânsito do espiritual para o material, encarnação. A segunda, o trânsito do mundo material para o espiritual, a desencarnação, vivendo no mundo espiritual, vivendo no mundo corporal, ou vivendo no mundo corporal, interferindo no espiritual, vivendo no mundo espiritual, interferindo no mundo corporal. Então, o espírito é o elemento inteligente que atua dos dois lados da vida, corporal e espiritual, e ele deve ser estudado em primeiro lugar, né? O primeiro capítulo, por isso, se chama Dos Espíritos, onde vai explicar o que é espírito e tal, né? Toda essa abordagem necessária como fundamento. O primeiro estado, que nós dissemos, que é o retorno à vida corporal, né? É quando o espírito está vindo do campo espiritual para o campo material, está no capítulo 2 dessa segunda parte, intitulado Da Encarnação dos Espíritos. O segundo estado seria o capítulo 3, da volta do espírito extinta à vida corpórea à vida espiritual, ou seja, a desencarnação. Esses dois processos, encarnar e desencarnar, dão origem às diversas vidas do espírito, e essas diversas vidas são examinadas no capítulo 4, intitulado Da Pluralidade das Existências. Como a lei da pluralidade das existências constitui um dos princípios mais importantes da codificação espírita, cabe estabelecer as bases seguras de sua fundamentação, o que será feito no capítulo 5, Considerações sobre a pluralidade das existências. Ainda na segunda parte, que é o mundo espírita ou o mundo dos espíritos, vamos ver aquele terceiro estado, que é a vida do espírito no mundo espiritual. Isso está no capítulo 6, da vida espírita. E o quarto estado, a vida do espírito no mundo corporal, está analisado no capítulo 7, da volta do espírito à vida corporal. O quinto estado, ou seja, o espírito vivendo no corpo e interferindo no campo espiritual, constitui o capítulo 8, da emancipação da alma. E o último estado, vivendo no mundo espiritual e interferindo no mundo corporal, constitui o capítulo 9, intitulado Da Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal.
Então, 6 estados possíveis, né? Encarnar, desencarnar, viver no mundo corporal, viver no mundo espiritual, estar no corpo e ao mesmo tempo atuar no mundo espiritual, estar no mundo espiritual e interferir no mundo corporal. Isso dá origem às missões e ocupações dos espíritos, que são apresentados no capítulo 10, justamente com esse título, das ocupações e missões dos espíritos. Essa ação constante do princípio inteligente nos dois lados da vida corporal e da vida espiritual vem trazer para nós uma demonstração que está descrita na questão número 604, que nós vamos ler agora. Tudo em natureza se encadeia por elos que ainda não podeis apreender. Se observa a série dos seres, descobre que eles formam uma cadeia sem solução de continuidade, desde a matéria bruta até o homem mais inteligente. Então isso é muito interessante. Os espíritos estão explicando que esse princípio inteligente, ele habita todas as fases da nossa evolução. Ele vai desde a matéria bruta, ali tem um princípio inteligente, e vai evoluindo esse princípio inteligente, passando por todas as etapas seguintes, que seria o mundo vegetal, o mundo animal, até chegar ao mundo hominal. Tudo com a migração do princípio inteligente, evoluindo e se aperfeiçoando. Então, para estabelecer que essa cadeia, ou seja, o resultado da ação recíproca dos dois mundos, corporal e espiritual, ou dos dois princípios, né, espírito e matéria, se estende no mundo corporal para além dos seres humanos, o Kardec apresentou o 11º e último capítulo da segunda parte, dos 3 reinos, onde ele vai falar justamente do reino mineral, vegetal, animal e, consequentemente, também do reino hominal. A questão 607, para encerrarmos aqui a segunda parte do Livro dos Espíritos, né, do mundo espírita ao mundo dos espíritos, ela traz o seguinte: já não dissemos que tudo na natureza se encadeia e tende à unidade? Nesses seres cuja totalidade estás longe de conhecer, é que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e se ensaia para a vida, conforme acabamos de dizer. É, de certo modo, um trabalho preparatório, como o da germinação, por efeito do qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Então, os espíritos explicam, justamente dando complemento ao que dissemos anteriormente, que o princípio inteligente que habita desde o mineral, ele vai sendo elaborado, vai evoluindo até alcançar o estágio de espírito. Naturalmente, nós desconhecemos esse processo na sua totalidade. Nós temos apenas essa informação. Nós não sabemos como que se dá essa migração do princípio inteligente de um estado que ele habita, por exemplo, no mineral para o vegetal, para o animal. Nós não temos essa informação. A doutrina não revelou isso ainda, não chegou até nós pelos espíritos esse tipo de informação. Aí nós vamos aí para a terceira parte do Livro dos Espíritos, das leis morais. Então, nessa parte, são apresentadas as respostas para 3 indagações. O que é lei moral? Quais são as leis morais? E como praticar as leis morais? No primeiro capítulo dessa terceira parte, nós encontramos o seguinte título: da lei divina ou natural. Aí vem a primeira indagação, não é? Que a gente pode responder, que seria o que é lei moral. Nós encontramos a resposta na questão 617. Entre as leis divinas, umas regulam o movimento e as relações da matéria bruta, as leis físicas, cujo estado pertence ao domínio da ciência. As outras dizem respeito especialmente ao homem, considerado em si mesmo e nas suas relações com Deus e com os seus semelhantes. Contém as regras da vida do corpo, bem como as da vida da alma. São as leis morais. A resposta para a segunda pergunta, quais são as leis morais, pode ser encontrada na seguinte afirmativa:
deve-se estabelecer todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Então nós temos aí o conjunto das leis morais, elas devem atender a esses quesitos. Então os deveres do homem para com Deus são estabelecidos nas duas primeiras leis morais, que estão lá na Tábua das Matérias, a lei de adoração, que é o capítulo 2, e a lei de trabalho, que é o capítulo 3. Através da adoração, a elevação do pensamento até Deus, e do trabalho, nossa ocupação útil, o homem se aproxima de Deus. Da adoração, de certa forma, decorre o trabalho, já que Deus é modelo de amor e caridade, nunca esteve inativo, conforme a questão 649 do Livro dos Espíritos. Muito bem, então, tendo visto os deveres do homem para com Deus, abordados nesses capítulos, agora virão os capítulos que vão mencionar as questões relativas aos deveres do homem para consigo mesmo. E eles estabelecem as seguintes leis: a lei de reprodução, de conservação e de destruição. São os capítulos 4, 5 e 6, respectivamente, da parte 3 de O Livro dos Espíritos. Pela reprodução, o homem dá origem à vida corporal da Terra. Deve ser esse o seu primeiro dever para consigo mesmo, para com a sua espécie, garantir a sua existência corporal. Depois, deve manter a própria vida pela sua conservação. E da conservação decorre, em certo sentido, a destruição, porque na questão 728 nós encontramos a seguinte afirmação dos espíritos: para se alimentarem, os seres vivos reciprocamente se destroem. Então nós vimos lei de reprodução, conservação e destruição como sendo os deveres do homem para consigo mesmo. Aí vem as questões ou os capítulos relativos aos deveres do homem para com o próximo. Eles são estabelecidos nas leis de sociedade, que é o capítulo 7, a lei de progresso, que é o capítulo 8, e a lei de igualdade, capítulo 9, e liberdade, capítulo 10. Então, a vida em sociedade, onde a fraternidade pode se estabelecer, e somente nela, né, a vida em sociedade, dela decorre o progresso. E este tem por fim a igualdade e a liberdade. Então, todas essas leis estão encadeadas: sociedade, progresso, igualdade, liberdade. Nós encontramos a seguinte afirmação também em O Livro dos Espíritos: considerada do ponto de vista da sua importância para a realização da felicidade social, a fraternidade está na primeira linha, é a base. Sem ela, não poderiam existir a igualdade nem a liberdade séria. A igualdade decorre da fraternidade e a liberdade é consequência das duas outras. Ainda na parte 3 das leis morais, as 9 leis morais estabelecidas por Kardec, que nós já vimos até agora: adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade e liberdade, resumem todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Então vem a 10ª e última lei moral, que está no capítulo 11, da lei de justiça, de amor e caridade, que resume todas as outras. Deus, que é a justiça, por amor criou o homem, e este, para bem viver com o seu próximo, deve praticar a caridade. E aí vem a terceira indagação que nós colocamos lá atrás: como praticar as leis morais? Ora, a resposta a essa indagação é apresentada no 12º capítulo da terceira parte e também no último capítulo, né, intitulado Da Perfeição Moral. Então, nesse capítulo, nós encontramos um dos mais belos estudos sobre a personalidade humana. E após examinar em profundidade o homem, suas virtudes, os vícios, as paixões, o egoísmo, os caracteres do homem de bem, apresenta o conhecimento de si mesmo como sendo a chave do progresso individual. Então, isso é muito importante para nós espíritas. O conhecimento de si mesmo é fundamental
para o nosso progresso moral, para a nossa elevação, evolução espiritual. Então nós encontramos na questão 919 de O Livro dos Espíritos a seguinte afirmação da espiritualidade: examinai o que pudestes ter obrado contra Deus, depois contra vosso próximo e finalmente contra vós mesmos. As respostas vos darão ou o descanso para a vossa consciência ou a indicação de um mal que precise ser curado. Essa questão sobre o conhecimento de si mesmo, ela é muito interessante, porque Santo Agostinho trouxe, numa das respostas de O Livro dos Espíritos, a sua metodologia de trabalho, onde ele dizia o seguinte, que ele acompanhava tudo o que ele havia feito durante o dia e no final do dia ele fazia uma reflexão se as suas ações estavam ou não de acordo com a lei divina, com aquilo que deveria ser o certo. Então ele fazia essa introspecção e essa autoanálise justamente dentro desse princípio do conhece-te a ti mesmo, a fim de poder avaliar o quanto ele estava alinhado ou distanciado das leis de Deus, e assim poder promover as, vamos dizer, correções de rota, as ações que ele deveria tomar, na verdade, em direção ao seu próprio aperfeiçoamento. Então isso é muito interessante porque nós, por exemplo, adotamos em uma das metodologias de utilização do Espiritismo, como prática de desenvolvimento do nosso ser, a prática, por exemplo, do culto no lar. Quando nós adotamos o culto no lar em nossa prática semanal, o que nós fazemos? Nós vamos ali estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, vamos estudar páginas dos Espíritos Emmanuel, Joana de Ângeles, Espíritos superiores, e através desses ensinos morais que nós vamos absorver dessas leituras, nós devemos fazer justamente isso, uma análise do quanto nós estamos aproximados ou alinhados com todos esses ditames da lei de Deus, da lei superior, da lei que rege os nossos destinos, ou quanto estamos afastados, para que nós possamos justamente planejar o nosso futuro e trabalhar desde já no presente para que o nosso futuro seja melhor através desse processo, o conhecimento de si mesmo e esta avaliação. Muito bem, então nós entramos finalmente na parte quarta, das esperanças e consolações. Então, nessa parte quarta, considerando que a ação dos espíritos ocorre nos dois lados da vida, ou seja, tanto no mundo corporal quanto no mundo espiritual, as consequências do cumprimento ou não das leis morais devem ser também estabelecidas nesses dois mundos. No capítulo 1, nós vamos encontrar das penas e gozos terrenos, que são apresentadas as consequências para o espírito do cumprimento ou não das leis morais no mundo corporal. Então, a primeira parte dessa quarta parte, das esperanças e consolações, ela vai explorar as ações dos espíritos vivendo encarnados. E o que sucede se os espíritos não cumprem as leis de Deus, estando encarnados, e quais as consequências para o espírito. Então, são análises minuciosas que são feitas em O Livro dos Espíritos, de onde nós podemos tirar esses ensinamentos para sabermos a respeito das consequências para o nosso futuro de nós estarmos ou não praticando a lei de Deus quando vivendo no mundo corporal, enquanto encarnados. E, finalmente, nós vamos encontrar a última parte, que seria das penas e gozos futuros, onde são examinadas as consequências do cumprimento ou não das leis morais no mundo espiritual. Então, a vida do espírito no
no mundo espiritual, ela também precisa observar e precisa acatar, com vistas ao seu progresso espiritual, as leis divinas. Por isso, o Espiritismo traz para nós esse ensinamento importante, de que, quando nós desencarnamos, a vida não se acaba. Não é uma luz que se apaga, não é um pulo no escuro, onde, de repente, nós não temos a menor noção do que vai acontecer conosco. Quando nós fazemos uma análise mais aprofundada a respeito do nosso comportamento, dos nossos vícios, dos nossos desejos, das nossas virtudes, das nossas frustrações, daquilo que nós fazemos de bom ou de ruim enquanto encarnados, nós podemos ter uma ideia do que vai acontecer conosco quando desencarnarmos. Primeiro, porque nós haveremos de habitar regiões, digamos assim, que vão nos trazer maior ou menor felicidade em função do comportamento que tivemos durante a nossa encarnação. Então, a vida no mundo espiritual, ela será muito determinada por isso, pela última encarnação. Nós fizemos por merecer o quê, afinal de contas? O que que nós vamos carregar para o plano espiritual? O que que nós vamos levar para o lado de lá? Costuma-se dizer que nós vamos levar 2 maletas. Uma vai conter o bem que nós praticamos e a outra vai conter o mal que nós praticamos. Nós vamos chegar com isso no campo espiritual. Isso será analisado, pesado, e várias coisas serão estipuladas a partir daí. O tempo que nós vamos passar no campo espiritual, o ambiente que nós vamos estar vivendo. Por exemplo, nós vamos para as regiões umbralinas ou já vamos para colônias espirituais, trabalhar, viver uma vida mais útil, né? Porque, de acordo com a doutrina espírita, não existe aquele céu de contemplação onde o espírito se desloca para um paraíso e fica lá vivendo sem fazer nada, só vivendo as delícias como herança divina. Não existe isso. A vida futura, quando ela é uma vida proveitosa, é uma vida de trabalho. Os irmãos que tiveram a oportunidade de ler o livro Nosso Lar, que fala a respeito da colônia espiritual Nosso Lar, haverão de se lembrar que o governador de Nosso Lar, o coordenador, né, o líder da colônia Nosso Lar, ele está nesse posto não por eleição, mas por ser o espírito que mais trabalha. Foi designado para esta posição de governador da colônia Nosso Lar. Então, o trabalho, como nós vimos já na descrição da terceira parte, é uma das leis divinas. E isso tudo vai definir a respeito da nossa condição no campo espiritual. Quando estávamos na Terra, encarnados, trabalhamos de forma útil, trabalhamos por nós, pela nossa evolução, pelo nosso progresso intelectual, moral, da nossa família, mas trabalhamos também pelo próximo? O que fizemos pelo próximo? O que nós deixamos aqui no nosso prontuário espiritual? Anotado, olha, fizemos isso, tal caridade, tal fraternidade, porque quando nós chegarmos no campo espiritual, esse nosso prontuário será revelado. Ele vai determinar tudo isso que nós estamos falando. O período que nós vamos passar no campo espiritual, quanto tempo nós vamos ficar lá, se são regiões boas, se não são regiões boas, com quais espíritos nós haveremos de conviver. E também será designado o tempo que nós haveremos de ficar desencarnados e qual será, isso tudo vai definindo a condição para o nosso retorno ao campo espiritual, que seria aquela parte que fala da migração do mundo espiritual para o mundo corporal, que vai determinar que corpo que nós vamos receber, que família que nós vamos conviver, que país, que recursos materiais nós haveremos de receber, que recursos que vamos receber em termos de apoio de pessoas, encarnados, desencarnados, tudo isso em função daquilo que nós houvermos feito, vivido, produzido de bom ou de mal
na nossa experiência terrena. Muito bem, então assim nós já vamos caminhando para o encerramento da nossa apresentação. Nós gostaríamos de deixar aqui um convite para os irmãos e irmãs que sobre esta parte, quarta parte de O Livro dos Espíritos, intitulada Das Esperanças e Consolações, nós produzimos para o espaço do Grupo Sheila, no projeto, no canal, na plataforma espiritismo.tv, nós produzimos uma série com 5 episódios intitulados exatamente Esperanças e Consolações, que está lá disponível se os irmãos quiserem visitar no espiritismo.tv, canal do Grupo Sheila, ou procura por Esperanças e Consolações, ou procura pelo nosso nome. Também temos esse mesmo material disponível no nosso canal YouTube Marcelo Orsini Espiritismo BH.